Bora, galera, para mais uma aula. Primeiro, nós vamos começar falando da distribuição eletrônica. O que você tem que saber da distribuição eletrônica? Você tem que saber fazer a distribuição eletrônica, né? O diagrama de Palma. Bom, como que eu fiz para decorar e saber fazer o diagrama? Eu primeiro sempre coloquei os números primeiro. Então, ó, eu coloquei eu sempre colocava os números primeiro, porque depois é só você preencher as colunas. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu sei que é do 2 ao 7, então faço 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois é do 3 ao 6, 3, 4, 5, 6. Depois eu sei que é 4 e 5. Aí depois é só ir preenchendo. A primeira coluna é tudo S2, tudo S2, tudo S2. Então é bem mais fácil de preencher, não, porque é tudo S2. A segunda coluna é tudo P6, então você vai preencher P6. A terceira coluna você vai preencher tudo com D10. E a última é F14. Então eu recomendo primeiro colocar os números e depois você preencher, que é muito mais rápido, muito melhor. Bom, sabendo disso, as camadas não precisa decorar, mas é fácil, né? Porque tipo começa do K, depois é K, L, M, N, O, P, Q. Então é tipo o alfabeto, então meio que não tem segredo. Não precisa decorar, mas meio que também não tem segredo. O número de elétrons, para você saber a quantidade, se não precisar decorar, depois você fez o diagrama, é só você ver aqui os numerinhos pequenos. Ó, 2, então aqui vai ser 2. Aqui tem 6 com mais 2, dá 8. Aqui tem 10 com mais 6 com mais 2, vai dar 18, e assim por diante. E os níveis em ordem mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Depois que você fez o diagrama, depois você sempre vai riscar na diagonal, como se fosse realmente você pegando uma régua mesmo e riscando. É assim que você faz o diagrama de Palma. Agora vamos para a tabela periódica. Vamos conhecer primeiro as famílias da tabela periódica. Então, a família 1A é os metais alcalinos, a família 2A é de metais alcalinos terrosos, depois aqui os metais de transição, esse aqui está pintado de azul, é os metais de transição. Depois a família 3A é a família do boro, depois a 4A é a família do carbono, a 5A é a família do nitrogênio, a 6A é o calcogênio, a 7A é halogênios e a 8A é gases nobres. Normalmente os metais de transição não caem muito em vestibular. Então a gente vai focar mais nas famílias A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Aí embaixo aqui esses latanídeos e actinídeos também basicamente não cai, tá, gente? Sabendo disso, você tem que saber, lembra da distribuição de Palma, lembra que S era S2 e P era P6. Então, ó, você tem que saber que aqui na 1A vai ser S1, aqui na 2A vai ser S2, aqui na 3A vai ser P1, depois P2, depois P3, depois P4, depois P5, depois P6. É isso que tem que saber basicamente. Então tá, então a gente já sabe as famílias, tem que decorar o nome daquelas famílias, tá? Então a gente sabe que aqui vai ser S1, aqui S2, aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Bom, você tem que saber isso para você saber localizar os elementos, em que família e que período tá. Ah, mas o que que é família, o que que é período? Gente, família, vamos falar de um jeito leigo. Família é quando é coluninha assim, ó, em pé. E o que que é família? A família é isso.
quando é coluninha. E o que que é período? Agora é o período. O que que é período? O período é quando é linhazinha, quando for linha. Isso aqui é um período. Aqui é outro período. Você tem que saber localizar os períodos. Então, vamos lá, ó. Aqui é o período 1. Deixa eu pegar minha caneta. Aqui é o período 1. Aqui é o período 2. Aqui é o período 3. Aqui é o período 4. Aqui é o período 5. Aqui é o período 6. Aqui é o período 7. Isso aqui você tem que saber. E as famílias em pé, que é aqueles nomes que a gente já ensinou, que foi no começo da aula, e tem que decorar aqueles nomes, tá bom? Bom, sabendo disso, vamos supor que cai um exercício que fala assim: ah, eu quero que você descubra em que família tá, em que período tá o boro, o boro. E vamos supor que ele te fala o número atômico do boro. O número atômico do boro é o quê? É 5. Então ele fala, ó, o número atômico do boro é 5. Descobre para mim em que família, em que período o boro está. Também, gente, é só vocês, caso vocês não saibam o que é número atômico, símbolo, essas coisas, ó, tá aqui a legendinha aqui do lado, tá? Vamos supor que ele fala que o número atômico do boro é 5, ele quer que você descubra a família e o período. O que que a gente vai fazer? Aí é bem simples, né? Se falou que o boro, o número atômico dele é 5, o que que a gente vai fazer? Vamos vir no diagrama de Linux e contar até 5. A gente vai contar o que até 5, gente? Esses numerinhos pequenos. Gente, é os numerinhos pequenos. Não é esses grandes, tá? É os pequenos que ficam em cima da letrinha. Aí, quando der 5, para. Ok? Então, vamos contar. Ó, 1S2, então já foi 2. 2S2 já foi 4. E 2 com mais 2 é 4. Aqui era para ser 2P6. Mas só que, ó, se tem 4 com mais 6 dá 10. Passou. A gente só quer 5. Então, a gente tem que parar no 2P1. Então, vai ser 1S2, 2S2 e 2P1. Aí você conta, ó, 2, 4, 5. A gente para aqui. Ok? Depois você parou, então você sabe que ele está aqui, o boro. Deu 5 aqui. Que significa esse 2P1? O 2 significa a camada, o período 2. Então, ele está no período 2P1. Então, vamos voltar lá para achar agora o boro. Lembre, então, que a gente achou, gente? O boro está na 2P1. Onde que está o 2P1? O 2 é o período. Se o 2 é o período, onde que está o 2 aqui? Ó? Aqui é o período 1, então ele não está aqui. Ele está aqui no período 2, então ele tem que estar aqui nessa linha. Bora, ó, achamos. Aqui, está nessa linha, período 2. P1, ele está no P1? Tá, aqui o P1. Então ele está no período 2. P1, período 2. P1, é assim que você acha elemento. E é assim, gente, que se acha elementos. Aqui são os metais de transição, que são os D. E aqui, no caso, seria os F. Mas só que basicamente não cai em vestibular. Você só tem que saber que o D é 10 e o F é 14. Mas só que, gente, sabendo disso, você já arrebenta. Lembrar das famílias A, você já arrebenta. E saber usar a distribuição de Linux para achar os elementos, você já arrebenta. E decorar, obviamente, os nomes das famílias, que é essas aqui que a gente passou no começo. Sabendo isso aqui, já arrebenta, tá bom? É isso, gente. Então, só para resumir, você vai ver o número atômico do elemento. Se, por exemplo, se fosse carbono 6, você vai o carbono, você ia ver que o número atômico dele é 6. Se fosse enxofre, você ia ver que o número atômico dele é 16. Você ia jogar na distribuição de Linux e lá você ia conseguir achar a família dele, o período que ele está e ia saber localizar ele, entendeu? Então, sempre olhando o número atômico, tá bom, gente? E assim você vai conseguir achar qualquer elemento e vai arrebentar.